Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho deste domingo, Nosso Senhor é indagado por um jovem cujo Evangelho nos diz que era um homem rico. Aquele jovem aborda Nosso Senhor dizendo: meu bom Senhor, ou bom mestre. E Nosso Senhor retruca dizendo: por que me chamas bom, se somente Deus é bom? E a explicação dos nossos santos e teóforos padres para essa indagação, esta réplica de Nosso Senhor ao jovem, não é de que Jesus estaria negando a sua divindade, como alguns hereges ensinam, mas é de mostrar àquele jovem quem realmente ele era. Pois, a princípio, aquele jovem buscava o conselho de Cristo não como o Messias, o Filho de Deus vivo, mas como um mero rabino, um professor. Desta forma, quando o Senhor fala: por que me chamas bom? Somente Deus é bom. O Senhor está ensinando àquele jovem e aos seus discípulos e apóstolos que devemos buscar ao Senhor não como mais um professor, mais um mestre, mas como o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado. Aquele que não vai ensinar algo hipotético, um ensinamento como qualquer outro ensinamento, mas o próprio Deus que nos ensina o caminho para a salvação, que se revela a nós a partir de sua encarnação. E então aquele jovem continua dizendo: o que faço para ganhar a vida eterna? Ao que o Senhor o diz: cumpre os mandamentos, honra o pai e a mãe. E aí o Senhor vai enumerando os mandamentos. Então o jovem diz: tenho cumprido tudo isto desde minha mocidade. Então o Evangelho diz que o Senhor olha para ele com compaixão, com muito amor, e diz: então a ti só te falta uma coisa. Nega-te a ti mesmo. Vende todas as tuas coisas, dá todos os teus bens aos pobres, toma a tua cruz, vem e segue-me. Então o jovem, nos conta o Evangelho, ficou muito triste, pois era muito rico e, dando as costas, foi embora da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor diz aos seus discípulos e apóstolos: mais fácil é um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pois bem, os discípulos então refletem: como então um homem pode salvar-se? Mas o Senhor ensina que o que é impossível ao homem é possível pela graça de nosso Deus. Explicando um pouco sobre o significado desta parábola, possivelmente a agulha de que nosso Senhor fala no Evangelho não é a agulha de linha que nós conhecemos, mas se tratava de uma portinhola, uma pequena porta que ficava nos muros de Jerusalém. E os viajantes que vinham com as especiarias, com seus produtos, com suas mercadorias, utilizavam o camelo como meio de transporte. O camelo, um animal grande, que vinha cheio de cargas, todo amarrado, todo cheio dos penduricalhos que traziam as mercadorias. Para passar pela pequena porta, pela porta estreita, por aquela agulha, era necessária toda uma engenharia para não apenas retirar tudo aquilo que o camelo levava, mas também outra engenharia para fazer com que
o camelo se espremesse e conseguisse passar por aquela portinhola. Mas trabalho ainda seria, né, recolocar tudo no camelo do outro lado. Mas o que isso significa? Assim como os camelos, assim como aquele jovem, ao longo da vida nós carregamos muitas, entre aspas, riquezas. Riquezas que são, na verdade, tesouro dos demônios. Os pecados. Nós enchemos nossas almas, nossos corpos com pecados. E cheios de pecados, é difícil passar pela porta estreita. Quando o Senhor fala que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus, essa riqueza que o Senhor fala não significa apenas a avareza daquele jovem com os seus bens materiais, mas significa todo o pecado em que nós colocamos as nossas riquezas, em quem nós colocamos o nosso coração. De fato, todos nós acabamos enriquecendo a nossa alma com algum tipo de pecado. Seja ele a luxúria, a gula, o ódio, a preguiça, ou seja qual for o pecado. Existe sempre um pecado que nós quase que adotamos como estimação e nos enchemos dele, de tal forma que para chegar ao reino dos céus é quase impossível para nós, tão escravizados que nós estamos naquele pecado. Para entender melhor esta parábola e este significado, vejamos que também esta semana comemoramos a festa da decapitação de São João Batista, o santo profeta precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. O santo profeta que foi preso por chamar o rei Herodes ao arrependimento, pois o rei havia tomado por esposa a mulher de seu irmão, em fornicação, em adultério, contra a lei de Deus, contra a própria lei natural. Ele tomou a esposa do seu irmão como sua mulher, caindo em grave pecado. Quando o santo profeta o chama ao arrependimento, mesmo temendo o profeta de Deus, ele o coloca na prisão, no calabouço, mas mesmo assim ainda tinha um pouco de temor, e o Evangelho conta que muitas vezes ele escutava aquilo que João pregava. Porém, em uma noite, em um banquete, ao ver a filha da sua esposa, da mulher de seu irmão, ao ver aquela filha dela dançando, ele ficou com tanta vontade de pecar com ela, que, embriagado pela paixão, disse: eu te darei o que você quiser, me peça, até metade do meu reino eu te darei. Então, a jovem fala com sua mãe, que ordena que seja trazida a cabeça de São João Batista em uma bandeja de prata. E assim a menina o pede, e assim, com dor no coração, para cumprir com a sua palavra, ele faz aquilo que ele não queria fazer e dá a ordem para o martírio do santo precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o santo apóstolo Paulo, quando não faço o bem que quero, termino por fazer o mal que não quero. E o que é que esta comemoração do martírio do santo precursor João tem a ver com este evangelho lido hoje na Santa Igreja? Pois bem, nós vemos que Herodes enriqueceu-se
de luxúria, enriqueceu-se de fornicação, enriqueceu-se no adultério. E todo o pecado possui os seus filhos, que nos enraizam ainda mais no pecado e na morte que provém do pecado. Quantos de nós, tantas vezes, escutamos as palavras de Nosso Senhor? Escutamos a voz dos padres na igreja nos ensinando o caminho reto, o caminho de retidão nos mandamentos do Senhor. Mas, ao invés de pôr em prática e de viver a fé em sua ortodoxia, nós preferimos deixar a palavra de Deus aprisionada em nosso coração, aprisionada em um calabouço, ali escondida, onde nós, às vezes com temor, escutamos, mas jamais queremos abrir mão daqueles pecados que cultivamos. E cultivando esses pecados geram os seus filhos. E esses filhos que nos escravizam cada vez mais. Quantos que, antes de cometer adultério ou de viver em fornicação, tiveram por mãe a pornografia, a masturbação, sendo escravizados por esse pecado desde a juventude. Pouco a pouco, esse pecado gera frutos como a fornicação e o próprio adultério. Dessa maneira, nós vemos que quando nós nos submetemos a uma prática pecaminosa, esta prática vai ganhando poder sobre nós e nos tornamos delas verdadeiros escravos. De uma maneira que abandonamos nosso Senhor Jesus Cristo, os seus mandamentos, a sua sagrada fé, a sua igreja, abandonamos e a acorrentamos nos calabouços de nossos corações, para que mais tarde, submetidos e totalmente escravizados pelo pecado, cheguemos ao ponto de cortar em nós a graça de Deus, completamente. Isto foi o que aconteceu com Herodes. Isto foi o que aconteceu com aquele jovem da parábola de hoje. Tanto Herodes como aquele jovem são exemplos de riqueza, de homens ricos em pecados. Se um caiu pela avareza, o outro caiu pela luxúria. E quantos de nós não caímos pela ira, pelo rancor, pela inveja, pela preguiça, pela gula, ou seja, qual for o pecado que nós cultivamos em nosso coração? Pois bem, o Senhor está nos dizendo, enquanto nós cultivamos aquilo que não presta, aquilo que pertence aos demônios, pois como ensinam os santos padres da igreja, o mal por si só não existe. Para que o mal exista, ele precisa ser praticado. E de quem são os pecados? Quem criou os pecados? Os próprios demônios. Quando nós pecamos, quando nós vivemos o pecado, nós estamos tomando emprestado daquilo que é do mundo demoníaco. E de tantos empréstimos com os demônios, nos tornamos cheios da impiedade, cheios e cada vez mais gananciosos pelo próprio pecado que nos afasta de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Só existe um caminho para seguirmos o Senhor. E este caminho é o caminho do arrependimento, é o caminho da metanoia, que muitas vezes nos parece impossível, como perguntaram os santos apóstolos. A quem então é possível salvar-se? Mas o Senhor nos diz aquilo que nos parece impossível por nossas próprias forças, pois já estamos tão escravizados em uma vida pecaminosa que, humanamente falando, dentro da nossa escravidão, já nos é muitas vezes impossível abandonar o pecado
por nossas próprias forças por si só. Somente pela graça de Deus nos é possível lutar contra o pecado e, ao invés de cortar a graça de Deus em nosso coração, assim como João, perdermos a cabeça por amor a Deus, mas perdermos a cabeça e sangrarmos diante de Deus, para que recebamos a sua misericórdia. Pois, se Herodes e aquele jovem são exemplos de riqueza que atrapalha e impede a entrada no reino dos céus, os santos apóstolos e o santo precursor, São João Batista, são o exemplo inverso daqueles que tudo deram a nosso Senhor Jesus Cristo. Deram suas almas, seus corações, sua fidelidade, até a morte, como os santos apóstolos, o próprio precursor São João Batista preferiu morrer de maneira cruel a abandonar o Senhor e a sua verdade. Da mesma forma, só nos é possível abandonar a riqueza do pecado se, por amor ao Senhor, preferirmos a morte a nos submeter ao pecado. Mas isso só é possível pela graça de Deus. E como adquirimos essa graça de Deus? Através da Igreja, o santo hospital que o Senhor nos deixou, o seu corpo. É comungando os santos dons, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É confessando os nossos pecados. É participando das orações, dos santos mistérios, que pouco a pouco vamos purificando a nossa carne, a nossa mente, de toda a sujeira que nós acumulamos em nossa alma como riqueza. Somente na Igreja, em arrependimento, no caminho do arrependimento, no caminho da metanoia, confessando os pecados, caindo e levantando, se lançando sobre o Senhor, chegando ao Santo Cálice. Desta maneira, pouco a pouco, o Senhor vai purificando o nosso coração. O Senhor vai limpando a sujeira e o pecado que acumulamos em nossa vida como riqueza. Somente no hospital os doentes são tratados. Não interessa se você é muito doente. Se você vai ao hospital, você será tratado. Se ficarmos na calçada do hospital, não teremos o tratamento. Se entrarmos no hospital e não nos submetermos ao tratamento, ainda que estejamos dentro do hospital, não ficaremos curados, sanados. Porém, se entramos no hospital, passamos pelo atendimento e, após isso, nos submetemos ao tratamento prescrito, pouco a pouco vamos melhorando a nossa situação, a nossa saúde. Da mesma maneira, assim deve ser nossa vida. Não nos abandonarmos e darmos as costas diante de Deus, porque já nos consideramos perdidos, porque temos muitos pecados. Ao contrário, sabendo que somos pecadores, somos doentes, devemos entrar no hospital e pouco a pouco permitir que o Senhor vá nos curando e vá nos livrando da riqueza suja que nós acumulamos. Aquilo que nos é impossível por nossas próprias forças é possível pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a todos quer curar. Por último, nós vemos neste Santo Evangelho uma clara refutação da heresia calvinista da predestinação, onde os hereges acreditam que Deus predestina pessoas ou para o céu ou para o inferno, que parte da humanidade está predestinada ao reino de Deus e outra parte está predestinada à danação eterna. Pois bem, nós vemos nesse Evangelho que o Senhor se alegrou. O Senhor olha para aquele jovem com amor, desejoso por aquele jovem, desejoso que aquele jovem tornasse um de seus discípulos, talvez, quem sabe, um de seus santos apóstolos. Porém, aquele jovem
abandona nosso Senhor Jesus Cristo. Como outrora, em outra passagem no Evangelho de João, quando alguns discípulos acharam as palavras de Jesus duras demais e deixaram de segui-lo, e o Senhor se volta para os apóstolos e pergunta: também vós não quereis ir embora? Ao que os apóstolos respondem, através de São Pedro: onde vamos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Estes são exemplos de que o Senhor não é um tirano que predestina uns para a bonança e outros para a danação. Na verdade, o Senhor sempre olha com amor e com misericórdia, querendo nos livrar de tudo aquilo pecaminoso que nos acumulamos e querendo nos atravessar pela agulha, querendo nos colocar em seu reino junto com Ele. Porém, este caminho só é possível quando o homem, mesmo que saiba e mesmo que se reconheça pecador, este caminho só é possível se este homem, aos poucos, para de se submeter ao pecado e ao desespero e passa, pouco a pouco, a se submeter ao Senhor. Que pelas orações da Santíssima Mãe de Deus, dos nossos santos e teófilos padres e do santo precursor São João Batista, o Senhor nos conceda a obediência, a mansidão, a virtude e especialmente que o Senhor nos conceda dobrarmos a nossa mente, inclinarmos a sua cabeça, inclinarmos nossas cabeças diante de sua vontade, para que pouco a pouco abandonemos o homem velho e nos tornemos cada vez mais uma nova criatura, membra do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e participante da vida eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.